Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Kelly e hoje eu trago uma convidada especial aqui para o canal que já tem outros vídeos, então se você não acompanhou, sugiro acompanhar que ficaram bem interessantes. Falamos sobre vendas, experiência de vendas, sobre vendas de uma forma geral, sobre como é a vida, como foi a vida da Chay também. E hoje nós viemos aqui conversar com você sobre vendas diretas, que é especificamente o nicho de mercado dela. Então, antes de mais nada, a Chay se apresente aqui pro pessoal, fala um pouco sobre você, dá um oi pro pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Então, como eu disse nos outros vídeos, eu trabalho com venda direta há mais de 5 anos já, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse nicho de mercado, né? Legal. O que você, Chay, o que você pensa sobre vendas diretas? Tu vê potencial? Me fala assim de uma forma geral o que você pensa sobre vendas diretas. Tá, a venda direta pra mim é uma maneira muito fácil, a maneira mais fácil que tem de empreender, tá? E o mercado de vendas diretas, às vezes a gente tem uma visão um pouco limitada do mercado, porque tu pensa aquela pessoa que fica passando revistinha e tal. O mercado de venda direta não é mais só isso, tá? Na verdade, assim, em dados, eu tava pesquisando esses dias alguns dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, tá? A BEVT. Se alguém quiser consultar, pode ver que tem os dados lá. A gente tem dados bem interessantes. Por exemplo, assim, o mercado completo de vendas diretas, ele movimenta anualmente uma média de 45 bilhões de reais. Então é uma movimentação bem interessante, representa 8% do PIB da indústria de transformação, né, que a indústria é bem grande no Brasil, e mesmo assim só vendas diretas movimenta tudo isso. Sendo que dentro desse mercado de vendas diretas, quase 50% é voltado para cosméticos. E de N marcas, né, aí entra todas as marcas, tá? E o restante desse mercado trabalha com acessórios, com roupas, com vestuário, com esporte, serviços. Existem serviços que é vendido por vendas diretas. Então, realmente é uma movimentação bem interessante. A gente tem um dado lá, se não me engano, de 41 mil revendedores no Brasil atualmente, tá? Sendo que isso não é, parece bastante, né? 41 mil. Milhões, não é mil, desculpa, são 41 milhões. Parece bastante, mas se a gente for comparar com a população brasileira, é menos de 2% da população brasileira. Então é pouco ainda. E movimenta um dinheiro legal. Outro dado que eu achei muito interessante é o movimento que a venda direta gera para a economia do país. Tá? Pra gente ter uma ideia, a cada 1 milhão investido em venda direta, em torno de 40% é revertido em imposto. Então para o Brasil é vantajoso. Isso é muito interessante. Para a economia brasileira. Para a economia é muito interessante. Sendo que, só para a gente ter uma noção, a indústria, a cada 1 milhão investido, mais ou menos 35% é revertido em imposto. No agronegócio, que nós somos muito fortes no agronegócio, essa reversão ela gira em torno dos 17%. Então, sim, às vezes a gente acha, vender só passar revistinha. Cara, o negócio, tu que vende, trabalha com vendas diretas, aí o teu negócio movimenta a economia do país. Não sozinho, óbvio, ninguém faz nada sozinho, mas faz muita diferença na economia do nosso país. Isso é bem legal. Interessante. E por mais que tenha 41 milhões de pessoas trabalhando com isso, como você acabou de falar, tu vê potencial, na tua opinião, pelo que tu enxerga, pela tua visão, tu vê potencial de crescimento? Certeza. Muito potencial de crescimento. Como eu te disse, só 2% da população trabalha com isso. E muitas dessas pessoas não trabalham só com isso. A maioria da galera que trabalha com venda direta, ela faz como um extra. Sim, renda extra. E poucas pessoas assim fazem como eu faço, de se dedicar só a isso. Mas, então, o percentual de venda dela acaba sendo pequeno, tá? Então, tem muito campo para ser atendido. E outra coisa que eu vejo que é um grande diferencial da venda direta é a comodidade que ela gera para o cliente. Sim. Porque hoje em dia, a gente, por exemplo, que mora aqui, que é uma cidade grande, mas não é tão gigante, já tem essa questão. Se tu vai comprar uma coisa no centro, tu ter que ir até o centro.
Sim. Tu tem que se arrumar, tu tem que sair de casa, às vezes tu tem filha, pior ainda. Aí tu tem que chegar lá, ou tu tem que ir de carro, de ônibus, pegar trânsito, pegar ônibus, estacionar. Gera todo um transtorno que é muito mais cômodo tu ligar pra pessoa, a pessoa vir te trazer na tua casa. Em casa. Sim. E hoje em dia a gente percebe que não é mais só como era alguns anos atrás, que era realmente só cosméticos. Não. Hoje em dia roupas, tem assinatura, tem as pessoas que vão na casa vender, lingerie, pijama, calçados, tudo que tu precisa. Produto de limpeza, produtos, itens de utensílios domésticos, tudo hoje em dia tem pessoas que fazem esse trabalho de ir até a tua casa, oferecer, que para algumas pessoas é como tu falou, né, é muito cômodo tu receber alguém na tua casa, tu trazer ali, vai embora, acabou, não precisa se deslocar, não precisa fazer nada. E esse atendimento a domicílio, que tem tudo a ver com vendas diretas, pra mim, só vai crescer. Só vai crescer cada vez mais. Hoje já tem gente que faz unha, vai na casa da pessoa, faz massagem na casa da pessoa. Esse atendimento a domicílio, eu acho que é um mercado que vai crescer, porque é muito mais cômodo pro cliente. Sim. Né? Tu ter esse... E outra coisa, agora falando um pouquinho dos dados, das informações que eu tenho na minha área, que é de cosmético. Por exemplo, se eu e tu fomos analisarmos, quando a gente era novinha, tipo 12, 13 anos, as nossas mães, nós não via a nossa mãe se maquiar, passar base, no máximo um batonzinho. Pelo menos no meu caso, era, passava um batonzinho pra ir na missa no domingo. Não era aquela coisa. E hoje, a gente já usa muito cosmético, já usa muita maquiagem. E as menininhas pequenininhas, que eu vejo porque eu atendo, sabe? Elas já têm interesse desde pequena. Essas aí são ótimas futuras clientes. Por isso que eu também vejo muito potencial de crescimento. Outro dado importante. Ainda no Brasil, mesmo eu tendo essa visão assim de crescimento, no Brasil, a gente, não só no Brasil, em toda a parte ocidental do mundo, a gente usa mais produto pro corpo do que pro rosto. A gente usa de 2 a 3 em média, claro que é uma média, tem gente que não usa nada, tem gente que usa muito, né? Sim. Mas uma média de 2 a 3 produtos no rosto por dia. O pessoal, as mulheres ocidentais, tá, que é lá pra China, Coreia, elas usam de 7 a 9. É muito mais. Tanto que elas têm a pele top, né? Então isso é um dado importante. Se tu for analisar o protetor solar antigamente ninguém usava. Hoje em dia todo mundo, até no interior a galera usa. Então assim, eu vejo que cuidar da pele no futuro vai ser que nem escovar os dentes. Se a gente falar com os nossos avós lá antigamente, não eram hábitos escovar os dentes. Verdade. Hoje tu já ensina teu filho a escovar os dentes antes dele ter dente. Claro. Né? Então assim, o cuidado básico, eu acredito que tem muito potencial de crescimento também por causa disso. Verdade, faz sentido. Da mesma forma que tem perfis de pessoas que vão querer continuar saindo de casa, porque querem, porque precisam disso, a gente percebe que há uma tendência das pessoas terem uma vida bastante agitada, bastante corrida, trabalha fora, faz um monte de atividades, não quer gastar mais tempo saindo de casa. Exatamente. Então, por mais que... Eu não acredito que vai morrer totalmente. Não, isso não. Venda física. Tem. Mas a gente percebe que existe uma tendência muito grande das pessoas preferirem cada vez mais a comodidade, né? Exatamente. E aí a gente entra em outro assunto, que é a venda pela internet, né? Porque, querendo ou não, a venda pela internet, ela vai de encontro também a esse aspecto das pessoas de quererem mais comodidade, de quererem receberem as coisas em casa. E, às vezes, a gente percebe que exclui uma parte, que não sei se você vai me dizer a tua opinião, se é positiva ou negativa, que é a pessoa vir até ali. A pessoa vai escolher sozinha do seu computador. Tem vantagens e desvantagens disso. Exatamente. Tu enxerga problema em pessoas como você, que trabalham com vendas diretas, que querem crescer na área, ou até mesmo se você está assistindo e está pensando, eu vou ou não tomar essa decisão de trabalhar com vendas diretas? Eu queria saber de ti, como tu enxerga a concorrência da internet, das lojas da internet, enfim. Tá. Assim, tem a questão positiva e tem a questão negativa, tá? Na minha opinião, assim, a venda direta de certa, ela não ocorre diretamente pela internet, mas você consegue divulgar muito o teu produto também pela internet, claro. A gente que trabalha com venda direta. E, sim, às vezes tem pessoas que preferem ir lá pesquisar no computador e pegar o produto, pedir o que ela sabe. Só que eu ainda vejo que a venda direta física, ela tem algumas vantagens relacionadas a primeiro a pessoa poder experimentar. E na internet tem coisas tipo, eu vou comprar um livro. Tudo bem. O que eu vou olhar lá se eu for na livraria comprar
um livro e o que eu posso ler na internet é a mesma coisa. Mas eu vou comprar uma blusa. Eu vou poder provar? Não vou poder provar. Sim. Eu vou comprar um produto que eu não conheço. Sim. Eu vou poder provar? A chance de erro é maior sem você poder provar. Né? Então tem gente, a não ser que, por exemplo, assim, eu tenho muita cliente que eu demonstro uma vez, depois ela me pede via WhatsApp e ela já conhece o produto. Ela já conhece, já sim. foi. Ok, aí tu vende, e é uma coisa, inclusive, que a internet nos ajuda, né? Sim. Que a internet nos ajuda a vender. Então, assim, eu acredito que é uma tendência a venda online, ela vem crescendo cada vez mais, mas ela não vai tomar todo o mercado de vendas diretas, com certeza. E até porque também, assim, hoje em dia a gente vive muito conectado. Sim. Mas o ser humano, ele precisa desse contato olho a olho. É uma coisa que o ser humano precisa naturalmente. Então, assim, às vezes, tu chamar uma amiga, que a gente vendedora acaba se tornando amiga dos clientes, né? A gente chamar a vendedora pra ir lá na tua casa, te mostrar um produto. Às vezes tu nem vai comprar alguma coisa, mas só o fato de tu conversar, ver gente diferente e tal. Esse contato humano faz diferença. A internet não vai te pedir, ai Kelly, como é que tá o teu filho? Como é que tá o teu marido? E aí, como é que foi aquela viagem? A internet não vai Essa fazer proximidade. isso. Exatamente. Entendi teu ponto de vista, bem interessante. E me diz uma coisa, a gente percebe que existe uma tendência, e como tu falou antes, existem muitas pessoas que trabalham com vendas, mas que não trabalham exclusivamente com isso. Então, trabalham em alguma empresa, são funcionários fixos, assalariados, ou até mesmo têm algum negócio, continuam trabalhando com outra coisa em paralelo, como uma forma de renda extra. Consequentemente, existe uma certa concorrência. Existem muitas pessoas vendendo as mesmas coisas. Como tu enxerga essa concorrência? Como lidar com a concorrência? Como se destacar num mundo onde muitas pessoas vendem os mesmos produtos que tu? Onde muitas pessoas vendem, digamos que seja lingerie. Tem várias pessoas que vendem lingerie de porta em porta, nas casas das amigas. Como se destacar? Eu acho que a alma do negócio, nesse sentido, é relacionamento, tá? A alma do negócio é o relacionamento, porque você tem que criar um vínculo de relacionamento com as tuas clientes. Porque se você atende bem, se você tem novidades, se você tá interessada realmente não só com o cifrão no olho, mas em atender a necessidade do teu cliente, e você acaba se tornando amigo. E daí a pessoa, tudo bem, eu vendo... tem a minha vizinha que vende, mas a minha consultora, a minha vendedora é tal. Eu vou comprar dela. Sim. Então, a base do negócio, pra mim, é relacionamento. E eu vejo que tem muito campo, porque como tu disse, tem muita gente que faz como extra. Só que aquela pessoa que faz como extra, ela vai vender pra galera, a rede dela. Ela não vai ter tempo de ir fazer uma carteira muito maior de clientes. Então, aí que entra, cada um vende pra sua rede, tá? A gente, na nossa empresa, a gente tem uma metodologia que a gente tenta, ao máximo, respeitar quem já tem uma consultora que atende. A gente tenta deixar ela, não é aquela coisa, não, vem comprar de mim. Só que, às vezes, acontece das consultoras desistirem, da pessoa ficar ali abandonada sem ter quem comprar. Aí sim, aí a gente atende, mas a gente tenta tirar esse respeito. E, mais uma vez, a alma do negócio é o relacionamento, o atendimento diferenciado, a pronta entrega, a pessoa ter pronta entrega para entregar na hora, né? E tu criar esse relacionamento com a pessoa, que a pessoa confia em ti. Ela sabe que se eu, por exemplo, se eu vim aqui testar uma base e não ficar boa, eu vou te dizer, não, essa base não ficou legal. Vamos experimentar outra. Faz muito sentido. E outra coisa que eu vejo como grande diferencial, e eu costumo conversar isso com alguns clientes, é a questão do te diferenciar. Num mar de pessoas iguais, tu tem que ser diferente se tu quer te destacar. Não adianta, por exemplo, mas estão vendendo todos a mesma coisa. Não, peraí. Como eu posso me destacar? Como eu posso ser diferente? O que eu posso fazer de diferente com relação aos outros? Claro que fazendo diferente, às vezes tu perde um potencial de mercado, tu perde um tipo de cliente, porque ele não vai agradar aquela pessoa. Mas em compensação, tu vai chamar muitas outras pessoas que vão gostar de ti. Exatamente. Então, o ser diferente, o se diferenciar, por mais que você esteja muitas vezes vendendo algo parecido com outra pessoa, as mesmas coisas, os mesmos produtos, ou produtos semelhantes da mesma categoria, tu tem que te diferenciar.
O diferencial é o que vai conquistar a pessoa pro teu lado. Concorda? Com certeza, com certeza. E sempre tem uma maneira de tu fazer algo diferente. Legal. E tu enxerga, por exemplo, tu que trabalha, que tá inserido, tu não vende só um tipo de produto, né? Tu vende vários produtos na venda direta. Tu enxerga vantagem para a empresa? Sim, com certeza, porque assim, por exemplo, as empresas que oferecem essa oportunidade de venda direta, você, em vez de você investir em propaganda, né, em propaganda, por exemplo, em grandes mídias, vai botar uma propaganda no horário nobre, na Globo, por exemplo, a pessoa vai gastar uma nota. Em vez dela investir nisso, ela investe na equipe de vendas dela. E a equipe de vendas dela é a que faz o marketing também, né? Exatamente. A equipe de vendas faz automaticamente o marketing. Não que não gaste dinheiro com marketing, porque vai ter que trabalhar com treinamentos, vai ter que dar condições da pessoa ter representado. Motivação, premiações e tal. Tudo isso envolve o desenvolvimento da equipe de vendas. Legal, legal. Então, para finalizar, Chay, eu queria te perguntar, primeiro, 2 perguntas na verdade. Na verdade, mais que 2, acho. Primeiro, como você, digamos que a pessoa que está assistindo nós do outro lado, está pensando em trabalhar com vendas diretas, ou como fonte de renda extra, ou como venda principal, mas tem dúvidas sobre o que vender, o que escolher para vender, que tipo de produto, que empresa. Eu queria que tu desse uma dica de como você enxerga isso, como você procurou na época decidir as empresas para trabalhar. E eu também queria que tu desse um ponto de vista geral de como tu enxerga as vendas diretas. Se tu acha que é uma boa, se é uma fria, quais dicas tu daria para quem começa agora, de modo geral, como tu diria? De modo geral, eu acredito, eu sou suspeita porque eu gosto, né? Mas eu acho que é uma área onde que você se desenvolve muito. Se você quer se desenvolver como pessoa, como ser humano, aprender a lidar com pessoas. Eu uma vez não gostava de lidar com pessoas, hoje eu entendi que é necessário, que é bom lidar com pessoas, então eu indico super. E no sentido de quando você for escolher trabalhar com uma empresa de vendas diretas, eu acredito que, em primeiro lugar, você tem que vender um produto que você usa ou usaria. Eu não consigo vender algo que eu não use, tá? Primeira coisa, porque aí eu não vou estar sendo sincera com a pessoa, não vai estar sendo genuíno quando eu estou indicando um produto. Quando eu uso, eu colocaria em mim, aí eu consigo vender. Então, primeira coisa, tu usaria esse produto? É a pergunta que eu acho que tem que se fazer. Para escolher, independente do que for, tipo, se for um serviço, tu faria uso desse serviço? Tu tem que gostar. Tu tem que aprovar. Aprovar. Outra coisa que eu acho importante, você escolher uma empresa sólida, né? Escolher trabalhar com uma empresa que te dê um suporte, que te dê garantia de 100% de satisfação. Acho que isso é muito importante, porque assim, se a empresa tá te dizendo assim, não, Kelly, eu posso dizer para minha cliente assim, Kelly, se tu não gostar desse batom, seja porque qualquer motivo eu devolvo para a empresa, te devolvo o dinheiro ou te troco por outro produto. Porque e a empresa me reembolsa, eu não fico no prejuízo como vendedora. Sim. Então, quando a empresa te dá essa garantia, eles estão dizendo assim, eu garanto o meu produto. Sim. Com certeza é um produto de qualidade. Sim, tá? Porque senão eles não iam fazer isso, eles iam falir. Né? Isso é uma coisa importante. Deixa eu pensar. Claro, o percentual de ganho é muito importante, né? Tu procurar uma que te proporcione um ganho maior. Sim. Te dê o suporte, que te dê oportunidade de crescimento não só nas vendas, que te dê oportunidade de crescimento na área da carreira, que possa te desenvolver em outros sentidos também. E outra coisa importante, Kelly, é assim, temos que ter cuidado quando você vai escolher uma empresa de vendas diretas, porque existe empresas de pirâmide financeira que se disfarçam de vendas diretas. Isso é muito importante. Então, assim, eu já daria a dica assim, a primeira coisa, vai no site ou liga para a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas e vê se a empresa está cadastrada lá. Porque a empresa, venda direta, esse negócio assim de só botar gente, não só botar gente e botar dinheiro e geralmente é problema. Porque empresa séria de vendas diretas, o dinheiro da empresa vem da venda. Sim. Tem que ser um produto que venda bem,
de qualidade, tudo isso. Mas consulta o site ou liga na Associação Brasileira de Vendas Diretas, que você vai ter essa informação para ter certeza que não vai cair numa fria, porque acontece, infelizmente, 2 e 3 aparecem, mas... Show! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada, Chayane, pela tua participação em mais um vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei no vídeo, ativar o sinalzinho do lado para receber as notificações dos próximos vídeos, se inscrever no canal também. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!